Fala galera, eu tenho uma cadeira da Cavo, Unique, desse modelo aí. Eu acho que é o Unique Comfort, que o pedal é desse assim. Enfim, eu tava com um problema na placa principal, que há bastante tempo eu tô sem conseguir movimentar os pedais, movimentar os motores de acordo com o pedal que eu pisava. Então, para subir e descer o encosto tranquilo, para subir e descer o assento, hora funciona, hora não. Aí eu já tinha tentado de várias formas, eu já tinha pedido para um técnico que atende aqui para mim, para ele poder trocar essa placa. Ele trocou, resolveu tudo. Só que aí quando a gente foi ver, a placa que ele colocou não tinha fim de curso. Ou seja, a cadeira não parava de subir até soltar rosca, ou não parava de descer até encostar em alguma coisa. E, e aí a gente começou a procurar uma placa da Cavo para substituir essa Unique Comfort aí, para comprar. Aí eu descobri que essa placa, ela tem um custo de quase R$ 1.000, estavam me cobrando 990, fora a instalação. E aí eu sou formado em ciência da computação e resolvi pesquisar mais como isso funciona. Aí eu tive a brilhante ideia de comprar um kitzinho de Arduino, que eu sei que eles são programáveis, né? Eu consigo controlar qualquer tipo de comando que eu queira nele. Aí eu comprei a plaquinha, comprei os fiozinhos, comprei capacitor, transistor, LED, botãozinho para testar. Montei o kitzinho inicial, acho que eu gastei R$ 180 nisso tudo. E comecei a fazer as combinações dos comandos. Aí depois eu fui perceber que eu precisava dos relés, que são essas partes, esses quadradinhos pretos aí, que são os que fazem a energia passar para acionar um motor, uma lâmpada, alguma coisa. Então a plaquinha ela controla, ela grava, ela comanda o acionamento desses relés. E aí eu comprei um kitzinho com uma plaquinha com 6 relés para eu poder colocar para funcionar esses motores da cadeira. Aí foi quando eu descobri Aí eu fui, montei o circuitozinho, coloquei um botãozinho simbolizando cada pedal da cadeira, inclusive o holofote. Enquanto estava apertando um, deveria movimentar o motor, apertava o outro, fazia o inverso, o outro motor, enfim. Aí eu consegui deixar a sistemática toda funcionando com a ajuda dessa protoboard, essa plaquinha branca. Aí depois disso, quando chegaram os relés, aí eu fui fazer a sistemática de fazer funcionar direto nos motores da cadeira. Aí eu descobri que a corrente ela é alternada, né? Então ele do transformador saía 24 volts, porém alternado. E eu precisava de 24 volts de corrente contínua. Como que eu descobri isso? Eu liguei no motor, o motor fazia barulho, mas não movimentava. Direto do transformador no motor, sem passar pela minha plaquinha de Arduino. E aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri a necessidade de fazer uma retificação da corrente, transformar ela de corrente alternada em corrente contínua. Aí eu precisei desse componentezinho aí, que é uma ponte retificadora, e precisei de um capacitor também. Isso eu procurei tutorial na internet. O capacitor é o que eu já tinha aqui, o que eu já tinha comprado há muito tempo atrás para trocar do motorzinho de prótese. E testei. Aí para fazer a ligação, eu peguei a ponte retificadora, vou desenhar ela aqui, tentar fazer só um diagrama. Não entendo de eletrônica, não conheço os símbolos, então eu vou desenhar que nem é o componente que estava na minha mão. Aqui é o polo positivo, negativo, entrada de corrente alternada e entrada de corrente alternada. Isso aqui é a ponte retificadora. Aí junto disso eu comprei também um capacitor, né, o que eu mostrei aí na foto. Não sei também como que desenha, eu sei que tem uma perninha maior ou uma perninha menor. A maior eu sei que é positiva e a menor é negativa. Eu tenho o meu transformador da cadeira, que transforma o 110 em 12 volts e 24 volts. E eu tenho a tomada. Como que funciona? A tomada liga no transformador. O transformador entra 110
e aí ele vai sair aqui 24 volts de corrente alternada. Aí eu ligo esses 24 volts aqui, essas duas perninhas eu ligo na entrada da corrente aqui e esse aqui aqui. Aí do capacitor eu ligo ele nas posições aqui positivo com positivo e negativo com negativo. Dessa parte aqui eu vou ligar o positivo, fazer aqui para pular, fazer o positivo e o negativo, e esses dois aqui vão para o motor de acionamento. Foi assim que eu fiz. Aí movimentou, aí funcionou. Aí foi onde eu comecei a fazer toda a combinação e fiz a combinação de relés para fazer abertura e fechamento de uma em cada. Prendi nessa chapinha de madeira aí só para não ficar perdido. São os 6 relés, a plaquinha de Arduino que controla. Ali eu estava usando essa protoboard que simulava os botões do pedal. Então, conforme eu apertava, ele passava a corrente 24 volts, corrente contínua para os motores. Aí tem 2 motores, o de subir o encosto e o do assento. Para fazer ele subir ou descer, é só inverter a polaridade dele. Aí a próxima etapa era tirar esses botõezinhos aí da protoboard, guardar essa protoboard e fazer esses botões serem os botões do pedal, que é o que a cadeira já tem. Aí depois disso eu liguei também o refletor num relé desse. Eu peguei uma chavinha de fim de curso, que é um componentezinho, que a cadeira vai subindo até chegar nele. Quando chega nele, ela desliga o motor. Então ela vai descendo até chegar na outra chavinha. Chegou, desliga o motor. E aí eu fiz isso funcionar. Gastei, se eu não me engano, R$185, já com a plaquinha de Arduino Uno, com os componentes, com a ponte identificadora, com o capacitor e com a plaquinha de relé. Os fios já tinha tudo e funcionou. Fica a dica aí, quem estiver procurando como consertar placa de cadeira a cabo, compensa muito mais do que comprar uma pronta. Claro que dá trabalho, né? E tem que ter noções aí de programação para poder fazer isso funcionar.